que nós estamos vivendo um tempo difícil, isso é inegável. Ainda mais com a situação cada vez mais piorando e notícias que vão chegando mais perto de nós ainda, com familiares, conhecidos que estão acometidos dessa doença. Um questionamento me veio à mente. Por quê? Por quê? Eu creio que você já se perguntou isso, por quê? Muitas vezes. Talvez você esteja se perguntando agora o porquê. E quando eu fiz essa pergunta, Deus me levou para um texto de Atos 16, aonde Paulo e Silas estão presos e lá se opera um grande milagre. Por que ele foi para esse texto? Pelo simples fato de que Paulo, nesse momento, está querendo empreender a sua segunda viagem missionária e o desejo dele era ir para a Ásia. Só que o Espírito Santo o impede e faz com que ele entre na Europa. Chegando na Europa, o primeiro país que ele entra é na Grécia, na cidade de Filipos. E lá ele tem 3 encontros. Desses 3 encontros, nasce a igreja de Filipos, a qual ele escreve a carta aos Filipenses, que na minha opinião é uma das mais belas do Novo Testamento. Então Deus sabia o que ia acontecer, Deus estava no controle de tudo. Só que para isso acontecer, Paulo passou por grandes problemas. E eu devo imaginar Paulo se perguntando não por que ele está passando por isso, mas para que ele está passando por isso. Esse é o grande questionamento que eu tive. Não por quê, mas para quê? Então por que essas coisas acontecem? Ainda mais com aquele que serve a Deus. Paulo, ele está servindo a Deus. E ele passou por grandes problemas na cidade de Filipos. Fazer a vontade de Deus e viver para Deus nem sempre vai ser sinônimo de que tudo vai dar certo. Às vezes vamos passar por situações difíceis, passar por dor, por dificuldade. E parece que tudo isso é o efeito de se servir a Deus, quando na verdade todo esse sofrimento, toda dor, toda dificuldade é usada por Deus para nos fazer transcender, porque nós não fomos chamados para ficar na mesma. A dor muitas das vezes é uma grande professora, eu tenho falado isso nos últimos vídeos. Então eu entendo que Deus não nos chama para o sofrimento, mas Ele nos chama para transcender. É para viver de fé em fé, de glória em glória, ir crescendo conforme vamos servindo a Deus. E no meio do caminho teremos percalços. Que dores foram essas que Paulo passou? Bom, Paulo encontrou com Lídia, que se converteu. Depois ele encontrou com uma escrava, que com suas clarividências, com suas revelações, dava muito lucro para alguns homens. Só que Paulo, irritado com isso, disse: sai dela, espírito de adivinhação. E a mulher ficou sem o espírito de adivinhação, o que gerou fúria nesses homens que tinham lucros com ela, com essa escrava. Então esses homens incitaram o povo a prender Paulo, a bater em Paulo, e eles foram julgados, condenados e presos. Paulo e Silas foram presos. Eles foram presos no cárcere mais profundo, amarrado pelos pés. Imagina Paulo pensando: Deus me mandou ir para a Europa, eu queria ir para a Ásia, estava tudo certo, agora eu vou para a Europa. Chega aqui achando que vai dar tudo certo, porque Deus mandou, começa a dar tudo errado. Eu não creio que Paulo pensou assim. Eu creio que Paulo olhou para tudo, olhou para Silas e falou: Deus está querendo alguma coisa. Deus tem algo mais. Deus não quer somente a conversão de Lídia ou dessa garota aí, dessa escrava. Não, Ele quer algo mais. E por conta disso, eles começam a louvar à meia-noite, mesmo estando presos no cárcere mais profundo. Entenda uma coisa, queridos. Não é que Deus permita que as coisas aconteçam para você ficar sofrendo, ou porque você é um sofredor. Não. É porque Ele quer te fazer transcender, ir além da dor, porque a adoração tem que ser um padrão comportamental para todo aquele que crê. E quando eu falo de louvar a Deus, eu não falo só de cantar, não. Paulo cantou hinos. Eu estou dizendo louvar é honrar a Deus, é colocar fé em prática, pois o justo viverá da fé. Só que nós corremos um risco, porque no mundo que vivemos, totalmente desobediente à vontade e à palavra de Deus, qualquer
pingo de adoração pode se tornar uma certa religiosidade, fanatismo, e ninguém quer ser confundido com um religioso fanático. Daí nós tentamos ser os crentes descolados e não adoramos a Deus. Quando chega no momento da dor, nós estamos enfraquecidos. Nós não transcendemos. Nós não vamos entender que a dor faz parte da vida e a dor pode nos levar a estágios maiores e melhores do viver com Deus. Eu entendo também que quando nós vivemos além da dor, não podemos deixar que as circunstâncias ruins tirem de nós o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Jesus disse para uma mulher: está chegando o tempo, e já chegou, em que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Paulo, junto com Silas, canta hinos, independente da sua situação. Ele era um adorador, seja um adorador também. E por conta disso ele começa a ver um grande milagre. O terremoto vem, abre todas as portas da cadeia, solta todos os presos. Quem adora transcende a dor, vive além da dor e vê o sobrenatural de Deus. Vida com Deus não é uma vida sem dor, mas é uma vida além da dor. Quando transcendemos a situação, nós vemos o milagre, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Então, depois que acontece esse terremoto, o carcereiro, quando olha a situação, ele quer se matar. E Paulo diz: não faça isso. O carcereiro trêmulo entra e pergunta: o que eu faço para ser salvo? Porque agora já era. Porque o carcereiro naquela época, que era responsável pelos prisioneiros, segundo alguns historiadores, se o prisioneiro fugisse, o carcereiro pagaria a pena do prisioneiro. Como tinham alguns prisioneiros ali, alguns deveriam estar condenados à morte, à pena de morte, o carcereiro iria morrer mesmo e ele não queria sofrer, então ele preferiria tirar a própria vida. Paulo não permite. E ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? E Paulo responde para ele: creia no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Então houve salvação naquela casa, eles foram batizados, cearam e Paulo foi embora. A verdade aqui, sem entrar em muitos detalhes, é que quando nós não permitimos que a dor nos impeça de adorar a Deus, quando nós vamos viver além da dor, nós não só veremos o sobrenatural de Deus, mas veremos a salvação de Deus. Seremos instrumentos da salvação do próximo. O grande objetivo de Deus ao enviar Jesus é que toda a humanidade fosse salva. Como vai dizer o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O chamado para ser cristão não é o chamado para viver sem dor, mas para transcender a dor. Sabemos que esse tempo vai passar. Sabemos que daqui a um tempo estaremos imunes a essa doença. Sabemos que ela não terá mais efeito sobre a humanidade. A grande questão aqui não é por que estamos passando por isso, mas para quê? O que você tem aprendido com essa situação? O que você tem aprendido com essa pandemia? O que esse vírus tem te ensinado? Eu estou querendo gravar um vídeo sobre a didática da pandemia, a didática do coronavírus. Se você apoia esse tema, deixa teu comentário aqui embaixo. Esse é o momento de avaliar a tua fé, de você perceber que você não está passando por isso para sofrer, mas para transcender a dor, porque Deus tem te chamado para algo muito maior. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu quero que você compartilhe ele com o maior número de pessoas que você puder, para abençoá-las também. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima.